Olá, você que me acompanha através desses canais que nós estamos transmitindo a entrevista com a ex-prefeita Fátima Gomes. Eu sou Luiz Sucupira e eu quero primeiro agradecer a dona Fátima por ter aberto esse espaço para que a gente pudesse conversar, né, sobre política, sobre algumas decisões que a senhora tomou, né? Importante falar para o povo de Quixelô. Seja bem-vinda, dona Fátima Gomes. Olá, Luiz. Agradecer também, né, por este momento muito importante na minha vida. Quero saudar também todos os quicheloenses, né, em especial ao meu querido povo aqui da Vila do Antonico, e dizer que estou pronta, né, para que a gente possa começar a nossa conversa, né, e a gente levar, né, aos nossos ouvintes muitas, vamos dizer assim, algumas curiosidades, né, que as pessoas, claro, com certeza, né, vêm aguardando esse momento e estou aqui, né, para a gente conversar, para a gente deixar, né, o nosso ouvinte, os nossos amigos ciente, né, de tudo que aconteceu, do que está acontecendo, né, e estamos aqui para conversar, sim. Bom, então vamos começar. Primeira coisa que eu acho que eu quero conversar com a senhora, todo mundo agora está entrando na live, está vendo, acompanhando a gente, mas é importante a gente falar sobre o Lula, né? A senhora gosta muito do presidente Lula, a gente sabe disso, e a senhora está feliz com a volta do Lula? Como é que a senhora está vendo isso hoje? Luiz, diante de tudo que passamos, né, durante os 4 anos, né, quer dizer, 4 anos do Bolsonaro, né, eu acho que não teve nenhum um momento em que a população que sabe reconhecer o trabalho de Lula, a simplicidade de Lula, o caráter de Lula, e que hoje não esteja assim, até outros, né, que não tinha assim essa alegria, né, da gestão de Lula. Eu tenho certeza que até essas pessoas eles sabem comparar, né, o antes e o depois, porque está aí claro, né, nós vivemos até dezembro de 2022 algo muito difícil de ser, vamos dizer, compreendido. Nós que moramos num país continental, um país de muitas riquezas e uma contradição muito grande, né, com relação à grande quantidade de pessoas que sofrem e passam fome ainda, né? Então, e piorou. Nos 4 anos, né, é, foi muito claro a situação que as pessoas de baixa renda, ou até outras pessoas, né, que tinham o seu emprego, que tinham o seu ganha-pão, a situação piorou, assim, de uma natureza a ponto do Brasil ser considerado, né, assim, algo muito difícil de se entender, né, de se aceitar, mas o brasileiro aprendeu e eu tenho certeza que Lula é essa figura humana, né, que tem assim o seu legado voltado para aquelas pessoas que mais precisam. A gente viveu de 2016 para cá uma situação bem complicada na política nacional, né? Lava Jato, o impeachment da Dilma, o Temer dá aquele golpe, assume, né? O Lula preso, não podia participar da eleição, Bolsonaro eleito, enfim, foram 4 anos, como a senhora bem colocou, bem difíceis, né? O Lula tinha dito que ele estava se aposentando, né? Para ele não queria voltar mais, ele não pensava mais em voltar, e teve que voltar, né? Ou seja, a dona Fátima também, Quixelô, também, quando terminou os 8 anos de mandato dela, estava com o mesmo pensamento do ex-presidente, aliás, do presidente Lula, né? No caso, na época, ex-presidente, de não voltar, né? De seguir a vida dele e tal.
como uma liderança política importante, não só nacional como internacional, mas Pará, né? A senhora também. Mas aí mudou. E a dona Fátima está de volta, como a senhora mesmo disse, pegou as chuteiras, tirou da parede, botou no pé e voltou à política. É isso que eu quero conversar e é isso que as pessoas com certeza estão bastante curiosas para ver. Tem uma semelhança assim de trajetória, o Lula 2 mandatos, Fátima 2 mandatos, né? O Lula não queria voltar, né? A dona Fátima queria se aquietar em casa, cuidar da vida dela. Aí o que aconteceu? Um voltou e a outra teve que calçar a chuteira para poder ficar junto do povo, que ela mesmo disse que não está gostando do que está acontecendo. Luiz, é assim, é algo inesperado acontecendo na minha vida, né? É claro que eu não esperava por algo, né, dessa natureza, né? A minha saída, né? Mas porque, primeiro, foi um trabalho muito bonito que a gente fez, né? Nós tivemos, assim, um apoio muito grande, né? Lá em 2012, né? Mesmo a gente sabendo, né? Que esse movimento começou lá em 2008, né? Quando, né? Socorro, também por uma decisão que ela não tinha este plano de ser candidata, mas pelo que chelou e pela nossa história, ela saiu candidata em 2008 e, infelizmente, né, todo mundo sabe o que aconteceu, não podemos contar com ela, e então, né, veio para mim essa solicitação de muitas pessoas para que eu entrasse, de fato, na política, né? Nem todas as pessoas têm a mesma formação para entender a importância da política na vida, na nossa vida, e tem outras pessoas, né? Nós somos identificados para representar outros, né? Então, eu fui me colocando nessa situação, né? Há muito tempo, eu não comecei agora, né? Eu venho de uma luta de organização de grupo de jovens, de associação, né? Então, a minha participação nos movimentos sociais me tornou essa pessoa vamos dizer assim, de não ser só uma figurante, mas que a gente pudesse, né, estar participando da vida política, né, principalmente, né, do meu xelô, que eu tenho, assim, uma gratidão muito grande, né, por todos os quixeloenses, e dizer que culminou, né, com uma situação em que tivemos 8 anos de mandato, um mandato difícil, né, nós tivemos 7 anos de seca, nós tivemos muitas coisas para poder resolver, e com relação à situação de seca, eu não concluí o meu mandato, que é 2020, todo mundo sabe, né? Que foi aquela situação. Né? Todo mundo, nós, prefeitos da época, infelizmente o 2020, além de ter sido a situação que foi, correndo para ver uma solução, uma situação, né? Para a questão da Covid, com o governo que a gente tinha também, isso influenciou, mas mesmo assim, juntamente com o grupo bom, né, que a gente formou em Quixelô, uma equipe muito boa, a população colaborando, mas infelizmente, né, quando eu, como bem você disse, quando eu me preparava assim para ter um descanso, porque foi um período que exigiu, né, muito de mim, exige, né, de quem quer, né, estar à frente de uma gestão cuidando das pessoas. Então, eu me apaixonei por aquilo que eu estava fazendo, era uma felicidade, mas a partir de janeiro de 2021, a minha vida mudou completamente com relação à questão política, com relação à minha felicidade, com relação
há uma série de fatores em que as pessoas percebiam nitidamente que eu não estava bem, né? E verdade, né? Verdade que não estava. E o certo é que culminou com tantas insatisfações, né? Que eu resolvi, né? Uma coisa clara, né? Eu não sou a primeira a romper, né? Com quem a gente vinha numa caminhada, né? Mas eu analisei e o melhor a fazer foi tomar a decisão que eu tomei, não foi nada fácil, até porque eu já tinha dito, e você sabe disso, muita gente que chegou a dizer, ouvia eu dizer que eu não queria mais, assim, participar da vida política, e até onde eu já tinha ido estava bem. Mas, infelizmente, eu precisei fazer, e hoje eu estou dizendo que, hoje eu quero dizer assim à população que eu estou bem, né? Bem enquanto pessoa, a Fátima Gomes, mas eu estou triste porque são muitas as reclamações de pessoas, assim, angustiadas, né? Então, a decisão que eu passei, né, para muitas pessoas que conversei antes, foi dizer que, infelizmente, eu não estava suportando porque eu não fui tratada, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu sei, Deus sabe, como foi esses 2 anos e meio para que eu pudesse dizer. Eu dizia que fazia parte, mas, na verdade, eu não estava bem. Eu não estava bem. Eu não, enquanto uma gestão, né, que faz para um povo simples, umas pessoas que acreditam e merecem, né, assim, ter a sua dignidade respeitada, e tudo isso veio de encontro, assim, uma avalanche de ingratidão, veio, assim, uma situação em que eu não me sentia quicheloense. Mas a decisão que eu tomei foi por pura insatisfação minha e de muitas pessoas que me cobravam de mim como que eu pudesse resolver. Não, o gestor era ele, era o prefeito Adil, e eu, claro, mas naquele momento, a minha luta, eu estava percebendo que eu fui tirada da gestão do grupo desde fevereiro de 2021, quando do primeiro aniversário de Quixelô na nova gestão. Então aquilo já começou a me magoar. Eu me lembro que já na campanha a senhora já estava andando pouco junto com o, na época, candidato, né, que virou prefeito. E era uma consequência que se desenhava ali, se temia que acabasse acontecendo isso que a senhora relatou agora a partir de fevereiro. Né? Se vendia como uma nova gestão, não como a continuidade de algo que estava sendo feito. Ora, o que é estranho é que a senhora deixou dinheiro em caixa, a senhora deixou obras, inclusive um programa chamado Mãos à Obra, que as pessoas acho que não lembram, que esse programa deixou dinheiro para o hospital, foi essa reforma que está sendo feita, que foi feita no início, né? A questão que envolve a Arena Quixelô e algumas outras obras que, inclusive, tentaram apagar, né? Foi nítido isso. Quem acompanha a política em Quixelô viu nitidamente que era uma operação, parecia, né? Tá? Algo do tipo, precisamos apagar a história de 8 anos da gestão de Dona Fátima e, olha, é difícil. Olha, eu posso dizer até que tentaram, porque muita gente chega dizendo que a senhora não fez nada, né? E quando a gente começa a, assim, perguntar, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, as pessoas parecem que começam a acordar. E realmente essa sua queixa faz todo sentido, porque não é a questão que muitos, inclusive, na minha opinião, falavam. Dona Fátima saiu porque, aspas, não está comendo, fecha aspas. Eu disse, olha,
eu conheço Dona Fátima o suficiente para dizer que não é bem assim, não. A questão dela envolve muito mais tratamento e reconhecimento e respeito do que propriamente dinheiro, tá? Então, Claro. eu posso dizer isso e testemunhar, porque eu não sei se eu contei essa história para a senhora. A primeira vez que eu cheguei em Quixelô, 2016, eu fui fazer eu fui na sua casa, fazer alguma coisa, uma foto, um vídeo, alguma coisa. E quando eu chego lá, eu estacionei o carro em frente à sua casa, a casa que é da Socorro Gomes, que a senhora mora na casa da Socorro Gomes, não é sua casa. E isso é importante que seja dito, né? Que a senhora reformou e tal. E eu Verdade. atravessei a rua e fui para a casa da frente. Bati na porta da casa da frente, porque eu achava que a casa da frente era a casa do prefeito. E não a casa que eu estava parado em frente. Aí eu virei, vi a senhora ainda estava andando, acho que no Uno. Era um carrinho Unozinho, não era? Se não me engano. Era Sim. um... Isso. Eu vou ser sincero, como eu fui com a minha mulher e outros amigos meus. Eu fiquei impressionado. Eu disse, como que uma mulher com 4 anos de gestão não mora numa casa que é tido como casa de prefeito, não anda num carro como um carro dito como carro de prefeito. E quando eu entrei na casa, Dona Fátima pega, meu filho, senta aqui e tal, Dona Fátima para a cozinha, sozinha dentro da casa lá, fazendo café. Eu disse, não pode, tem uma coisa errada aí. Então, essas coisas, e a gente vê a diferença nisso, Dona Fátima. A gente vê a diferença. A senhora, em 8 anos de mandato, mora na casa da sua irmã, tá? E andava num carrinho simples. E eu me lembro que brigaram muito para que a senhora melhorasse o veículo, até por questão de segurança. Né? E o que a gente vê hoje? A gente vê uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. A população sabe do que eu estou falando. Então, olha só. Tentaram vender algumas mentiras a respeito da senhora, de que a senhora não conseguiu entregar nada, nem algumas coisas. Eu vejo a adutora do Antonico. O Antonico tem água hoje, e essa água que tem no Antonico foi por conta da adutora que a senhora corajosamente tomou a decisão de fazer junto com o César do SAI, né? Compraram a briga e disse, não vai ficar. E a senhora disse, eu não vou deixar ninguém passar sede em Quixelô. E realmente a senhora não deixou, não. Não deixou, não. Então são essas coisas que eu acho que é importante que as pessoas se tentem lembrar, que tentar apagar a história de Fátima, na minha opinião, foi a primeira violência política contra a senhora. Então eu queria saber da senhora como que a senhora vê isso, né? Nessa história toda. Eu sei que ia ser difícil para mim, porque eu não tinha essa vivência, né, de gestora, mas eu sabia o que queria e eu sabia que o que as pessoas esperavam, né? Então foi assim que eu tentei, né, construir, né, o primeiro mandato, né? Mas quando terminou os 2 mandatos, assim, para diminuir, porque é uma história muito longa, mas verdadeira. O que eu estou dizendo aqui são coisas vividas, são coisas que aconteceu comigo, né, em nome de um município que eu tenho, assim, um prazer muito grande de conviver, né, desde praticamente quando nasci. Quando da campanha em 2020, eu sei que foi uma campanha não muito fácil por conta da pandemia, mas já estava assim, teve momentos de visita, teve momento de ir na casa de alguém, e eu comecei a buscar essa minha ida junto com então o candidato na época. E eu soube, né, por uma pessoa minha, né, que estava lá fazendo essa coordenação, de dizer que hoje eu vou para onde com o prefeito, com o candidato. E nada. O certo, vou dizer só essa, e para mim foi já assim, a pessoa me disse, olha, dona Fátima, é porque foi feito aí uma pesquisa e o seu índice de rejeição é muito alto, então, para não atrapalhar a candidatura, a eleição, é melhor que ele vá sozinho. Eu digo, oxi, há 2 meses atrás, há menos disso,
foi passado para mim, pela própria pessoa, que meu índice, né, de aceitação no município era de 60%. Aí hoje já caiu desse jeito, eu brinquei, né? Eu brinquei, mas depois, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, eu não, né, não nasci ontem, eu já comecei a perceber, eu digo, algo tá diferente, né? Já é, vamos dizer assim, fica aí, porque a tua imagem, né, de uma mulher simples, povão eu não nego para ninguém que eu gosto, esse é meu jeito. Aí eu comecei, claro, a me afastar, porque se a minha presença não ia satisfazê-lo, ia ajudar, então é que eu queria fazer isso. E de fato, eu me ausentei, sim. De fato, eu me ausentei, porque eu gosto de ir onde sou convidada, onde sou aceita. Se eu começo a desconfiar que eu estou ou atrapalhando ou não colaborando, então é muito fácil. E fiz isso. Isso foi, assim, para mim, um sufoco muito grande assim, na minha vida, porque eu não queria, vamos dizer assim, houve motivos logo no início, que era o plano dele, era que ele começasse a me machucar e eu saísse. Não, eu suportei muita coisa. Como você colocou aí essa situação aí dos projetos, eu não queria que ele ficasse dizendo que isso ou aquilo foi fulano que fez ou não fez, eu não sei o quê. Agora, esconder o que eu tinha feito, quer dizer, então se o recurso veio para determinada coisa, então por que não pode aparecer? Já que se dizia que eu era uma pessoa importante na vida. E começou desse jeito, e do meio para o fim, tudo que eu tinha feito, na grande maioria, já era do gestor. Às vezes eu ficava rindo. Digo, necessidade grande, meu Deus, de aparecer. Eu nunca precisei de fazer isso, porque o nosso povo do Quixelô é um povo simples, mas são pessoas que analisam, que observam, que têm sentimentos. Não precisa ficar dizendo isso não, porque hoje nós vivemos na época da tecnologia, né? Todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não tiveram muita oportunidade de ter uma escolaridade maior, hoje essas pessoas com convivência com os filhos e com a própria sociedade que mudou assim de um jeito, não precisa ficar sendo tangidas. Se isso é defeito, eu tratei todas as pessoas por igual. Se quis esconder com coisas que eu fiz na gestão, que eu fiz muito, para mim, o que interessa é a minha consciência tranquila do que fiz. Você nesse instante citou aí o problema, a adutora da água do Antonico, e tantos outros. Você não quer imaginar ou comparar você ter, como eu tive, quase os 8 anos, né? Os 8 anos, porque 2020 não foi seco, mas foi pandemia. Então, é muita crueldade você comparar os 8 anos da Fátima Gomes enquanto gestora com 2 anos e meio de mandato numa outra situação, né? Quer dizer, as coisas mais organizadas. Então, é mais fácil mesmo ferir, maltratar as pessoas, ou a pessoa, estou falando da minha pessoa, para ver se deixava o caminho limpo. E deixei, como você bem citou, as pessoas sabem, né? Quantos projetos, né, nós deixamos iniciados com recurso, né? A grande maioria dos projetos, os que eu deixei iniciados tinham recurso, que eu não seria louca de licitar algo sem que não tivesse o recurso, e outros, né, a gente já deixou encaminhado, como foi o tão sonhado, né, que eu comecei, recebi aquele local, né, onde era o centro de eventos, né, da situação, todo mundo sabe o que era, e era a nossa luta para que a gente conseguisse, porque os desportistas do Quixelô tanto cobravam como mereciam, né?
o esporte é vida, o esporte é saúde. Então, eu me interessei muito, e nós conseguimos, quando eu digo nós, eu digo o meu grupo de secretários, os vereadores da época, as lideranças comunitárias, as lideranças políticas, todo esse povo, até eu brincava, todo esse povo tem um pedacinho de prefeito, porque era assim que eu tratava a população. E eu, só para mim, que não vai dar tempo assim falar quantos projetos eu deixei, quantos iniciados, mas eu quero lhe dizer que uma das grandes decepções foi com a Arena Quixelô, né? Infelizmente, no dia, né, no primeiro, em 2000, né, em 2021, os ex-prefeitos, amigos da época que se encontravam lá na Arena, eu lá na plateia, lá junto com o pessoal, né, nas torcidas, e eles me perguntando por que a senhora não está ali, no local em que eles estavam fazendo a abertura, né, recebendo. Eu disse, não, porque certamente eu posso ser considerada o patinho feio e não vai alegrar muito a festa. E os meninos, né, que eu tinha toda assim, uma amizade, todo um respeito, eles passaram a entender que a coisa não estava funcionando bem, porque eu não andava dizendo nem para minha família, eu suportei isso, Deus sabe do que eu estou dizendo, porque eu queria que desse certo, mesmo o tratamento para comigo não fosse algo que, assim, não queria ser tratada como a rainha da Inglaterra, mas não com o desprezo que eu fui, não com, vamos dizer assim, me escondendo das situações. Eu passei um ano em Iguatu, né, um trabalho digno, mas me faltava o Quixelô. Eu via alguns quixeloenses, mas faltava, assim, essa sensação gostosa de subir e descer nas ruas do nosso município. Então, foram essas coisas que foram, vamos dizer assim, mas eu não soube de briga de vocês. Não, porque foi algo silencioso, sem baixaria, sem causar aquele transtorno com a população. Não precisa disso. Nós estamos em pleno século XXI e não precisa vamos dizer assim, essa zoada toda, né, para dizer, não, eu vou sair por isso, não, né? Mas medo, eu digo assim, coitados, eu não sou covarde, e o covarde é quem tem medo. A senhora, inclusive, lembrando, entregou quase uma centena de casas, ou, se não me engano, dona Fátima, posso estar enganado, eu não tenho esse número bem na minha cabeça. Sim, eu tenho o número, pois eu tenho guardadinho, nós entregamos 40 casas, né, que foi logo no primeiro mandato, que veio da outra gestão. Eu não quero aqui dizer que já foi eu que comecei, não, mas lutamos e conseguimos entregar, o início foi já na minha gestão, foram 40 casas, né, aqui, essa só era para a zona urbana, foi Antunico e Sede. Depois nós conseguimos 11 casas lá para Carrancuda, porque poderia ser para qualquer comunidade, mas era a comunidade que tinha a maior quantidade de casa de taipa, porque esse projeto era para diminuir o índice do barbeiro, né, na zona rural dos municípios. Infelizmente, a gente só conseguiu 11, mas o projeto a gente queria muito maior, mas não é do jeito que a gente quer. E no Poço da Pedra e Coqueiros, nós entregamos 41 casas, que na verdade eram 50 casas, né? Mas, infelizmente, nós só conseguimos construir as 41 por algumas pessoas que não construiu, deu entrada, mas na hora para começar, as pessoas, uns não moravam mais no município,
no município, outros não tinham a documentação necessária. Vieram as eleições para governador e presidente. E aí parece que alguém deu passo maior que a perna, né? Tipo, além de achar que não precisava ou deveria esconder, né, o seu legado, né, e aí agora, também naquele momento, achou que poderia trair o partido que o elegeu e que não foi fácil colocar ele dentro do PT, a resistência foi enorme. Quem acompanha a política aqui, Quixelô, sabe disso que eu estou falando. E, não satisfeito, ainda foi coordenar a campanha do Roberto Cláudio, né, e gravou um vídeo. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, pessoal, tem tá tudo documentado em vídeo. Pode até ele não gostar de ouvir, mas é a verdade. Tem que ouvir quietinho e calado. Então, vamos lá. Primeira coisa, foi apoiar a candidatura do Roberto Cláudio, apostando que ia ganhar. Lógico, né? Passo maior que a perna. O Elmano gravou um vídeo dizendo que o Elmano não tinha mandado nenhum recurso para cá e esqueceu um dado importante. O Roberto Cláudio com certeza não mandou recurso nenhum, dona Fátima, para Quixelô. E ainda saiu com o título de cidadão quixeloense. Não é verdade? Aí vamos lá. Uma outra situação que é importante que a população consiga entender. Isso está provado. É só vocês irem lá na Câmara, vocês vão ver que tem esse título lá. Tá? E que ele nunca colocou R$1 dentro de Quixelô. Mas o Elmano botou. E foi desmentido por isso. Então, o que aconteceu? Perdeu a eleição no primeiro turno. O candidato que ele coordenou a campanha ficou em terceiro lugar. Perdeu aqui em Quixelô também. E eu acho que a saída do PT era inevitável. Se não me engano, era o único prefeito do estado que não votou no partido. Criou um problema com o governador. Enfim. Anunciou recentemente a saída do Partido dos Trabalhadores, né? E a pergunta que todo quixeloense quer fazer, depois que eu fiz esse histórico, né, para economizar sua fala, né, como que está a relação com o Elmano, Camilo? Como que está lá? A senhora foi a Fortaleza agora recentemente, junto com a Natália, com a Nádia, né? Raimundo, se não me engano, parece que foi uma outra vez, não sei se dessa vez ele foi. Mas como que está essa relação? Como que está o PT? Né? A legenda a senhora conseguiram trazer de volta, ou seja, ficar com a legenda. Né? Isso é importante, porque o Quixelô é PT. Né? Quem tem voto no Quixelô é o PT, isso é fato. Então, como é que é isso, dona Fátima? Como é que a senhora avalia esse momento que a senhora está vivendo, depois desse histórico, para situar a população do que aconteceu até esse momento agora, que a senhora foi à Fortaleza? Luiz, eu quero, assim, dizer que lamento, né, tudo o que aconteceu, essa questão aí da não identificação dele com o PT, né, ele provou isso, né, não preciso aqui eu ficar relatando, porque é do conhecimento de todas as pessoas. A questão do título de cidadão ao Roberto Cláudio, eu nada contra, tá entendendo? Nada contra no sentido assim, o que eu achei, né, assim, na época, foi a questão do governador, era Camilo Santana, um governador amigo, um governador que fez muito pelo Quixelô, nos ajudou, fez tudo? Não. Eu já disse isso ao próprio Camilo, né, ainda na época que ele era governador, após eu ainda tive a oportunidade, do que eu lamentava, né, era que foi uma luta e uma necessidade nossa, que era a escola do ensino fundamental, ou melhor, a escola de ensino médio, né, porque a escola de ensino fundamental ficaria com a construção, né, da escola, que recebeu o nome, né, da saudosa Socorro Gomes,
ficaria para o Estado, para o ensino médio, e a outra, por se tratar, né, de um prédio, né, que tem uma estrutura já muito boa, precisaria passar por uma reforma, ficaria para o ensino fundamental, que eu acho assim o mais lógico. Infelizmente, não aconteceu no governo de Camilo, né? Mas também não fui inventado de derrubar a prefeitura, nem prédio né, do NEJA, um prédio seminovo, um prédio bom, como a gente está vendo a situação que não tem respeito nem pela cultura do município. Como é que se derruba um prédio, acabando com a história. Pelo que eu sei, a prefeitura e aquele prédio do NEJA é um dos prédios mais antigos, assim, desde a emancipação, né? Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, isso é tirado, né? Porque é feito algo que não condiz com a realidade, né? E uma outra forma, nós não podemos fazer algo simplesmente porque eu sou gestor e eu quero, eu acho bonito e eu vou fazer. Não, isso daí não. Isso eu não comunga muito comigo, né? Mas o que eu quero ainda, voltando a essa questão aqui de cidadão, Camilo fez tudo isso, né? Um excelente governador do estado do Ceará, não só para Quixelô, e o título de cidadão, quer dizer que já estava assim, entranhado ali o plano da questão do Roberto, né, do Roberto Cláudio. Então, o título de cidadão foi dado primeiro ao candidato, né, que poderia ter, que viria ser eleito, e o governador depois, né? Eu percebi no semblante de Camilo, e eu não tenho nem dúvida, ele nunca falou nada disso comigo, mas eu percebi, né, que foi assim, algo, né, não é que Camilo faça questão disso, que ele tem título de cidadão, talvez por todo esse Ceará, né, mas é algo que menospreza, é algo que ameaça, coisas assim dessa natureza, tá certo? Então, eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo com ele, essa questão do partido, essa questão de não ter votado com o Elmano, né? Primeiro, ele não gostava, eu acho, né? Que não gostava do PT, e nem muito menos a quem fosse filiado ao PT, ou as pessoas que, vamos dizer assim, que hoje no município está à frente do diretório. Não existe isso, não. Você tem que respeitar, não precisa gostar tanto de levar para casa, não, né? Então, deu no que deu. Não elegeu Elmano votando todo mundo junto, porque eu implorei, pedi, mostrei, meu amigo, não faça isso, porque isso é um desastre. E deu no que deu. Não nos ouviu, que não foi só a mim, outras pessoas numa reunião, não foi só a mim também, que tivemos esse cuidado de mostrar, né, para que a gente pudesse estar alinhado no caminho que a gente estava. No próprio instante que se toma uma decisão dessa, e que a maioria, ele sabia de certeza que a maioria, como você disse também, nós não íamos deixar de votar num candidato do PT, como é a pessoa do Elmano, indicado por Camilo, uma pessoa que tem um histórico, né? Não tenho nada contra o outro, né? Mas se ele era filiado ao PT, então, naquele momento, faltou essa sintonia, esse respeito para com o grupo, e não tomar decisão quase que sozinho, né? Porque se nós estávamos numa reunião daquela dali para decidir, então o melhor, tanto a gente sugeriu que era o melhor para o município, mas ele tinha uma outra ideia. E, claro, ele seguiu a ideia dele, a vontade dele. Então, agora não precisa se reclamar, dizer que o
o PT foi covarde. Não, eu pelo menos estou tranquila. Foi dado uma oportunidade e eu fiz isso contra tudo e contra todos. E aí como foi que eu fui tratada, né? Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. A senhora tem uma relação muito boa com o Elmano já de alguns anos, né? Já faz um bom tempo, né? Que vocês se conhecem e isso não é de hoje, né? Então esse carinho que a gente sabe que ele tem para com a senhora deixou muito claro, está deixando muito claro, até pelo posicionamento de respeito que o governador está impondo à senhora. A gente percebe nitidamente isso. É tipo, ou seja, a prioridade é ouvi-la, a prioridade é recebê-la, a prioridade é conhecer através da senhora. E eu acho que isso ficou muito claro, esse recado, né? Eu acho que para bom entendedor, até para mal entendedor, essa meia palavra basta, né? E uma frase que a senhora colocou, que eu concordo em gênero, número e grau, eu sempre digo o seguinte: você pode decidir não plantar, mas se você plantar, você vai colher ou coisa boa ou coisa ruim. Verdade, Depende verdade. daquilo e de como você planta. Então, ninguém pode reclamar daquilo que tem de volta. Eu estava vendo aqui também, dentro dessa nossa conversa, o pleito de 2024, que está chegando, né? Está faltando pouco tempo. Daqui de julho a julho do ano que vem, nós temos um ano, né? E em julho do ano que vem, o bicho vai estar pegando, né? Já deve estar pegando, com certeza, em 2024 do ano que vem já vai estar pegando. Então falta um ano, mais ou menos, para a coisa pegar fogo no Quixelô definitivamente, né? Por enquanto está só acendendo a brasa. O apoio do governo do estado, lógico, teremos um candidato do PT, o PT vai ter candidato, isso a gente sabe, é natural, é claro, né? E a senhora me diz, como é que está sendo essas novas parcerias? Porque, na realidade, está se juntando, formando um novo grupo de oposição, né? Está se juntando pessoas, inclusive, de diferentes pensamentos. Uma frase, inclusive, colocada pelo vereador Zé Francisco, numa sessão da Câmara, ele disse, está se juntando as mais diferentes correntes de pensamento, as mais diferentes pessoas que tinham opiniões, inclusive, bem diferentes, com um objetivo comum, né? Que é trazer o Quixelô de novo para fazer feliz o Quixelô, né? Então isso é interessante. Como que a senhora analisa o pleito de 2024 e, ao mesmo tempo, também essa união em torno de Quixelô? Ô, Luiz, assim, né? Eu sei que nós já estamos se encaminhando, né? Mais para o final dessa nossa conversa. Quando eu digo assim, né? Que estou bem, né? Estou bem comigo mesmo. Eu digo também, assim, não nego para ninguém essa minha participação na vida política, né? Eu nasci com essa inclinação. Quero até começar pedindo que Deus abençoe a esse grupo político, né? Criado de oposição, né? Hoje eu sou aceita assim. Eu tenho amizade com todas as pessoas do grupo A, do grupo B, porque eu respeito, né? Então eu quero que Deus abençoe a esse grupo de oposição que hoje eu estou fazendo parte, e são pessoas, a grande maioria, que eu já convivi lutando pelo nosso Quixelô, certo? Então isso não me tira pedaço, até porque eu não sou melhor de que nenhum daqueles que hoje representam aquele grupo, né? Porque eu já estudando, né, o grupo, eu percebo que eu não vejo lá ninguém com o intuito de acabar com o Quixelô, de denigrir a imagem de ninguém, de apagar ninguém, enfim, todos com pensamento voltados para o bem-estar das pessoas que compõem o município. Então, eu estou bem, né? Ainda não tive, assim, uma reunião com os
com os vereadores, nem com os vereadores que tem lá no grupo, com as lideranças, porque isso é um passo que a gente vai, é um passo de cada vez, né? Fui muito bem aceita, convidada a participar e, graças a Deus, eu acredito que, como você colocou, eleição não é para ter guerra, mas no próximo ano nós temos eleição municipal novamente, o PT tem candidato, isso eu não tenho nem dúvida, né? Não é hora de estar se fazendo campanha com o nome A, B ou C, porque se existe coisa do orgulho que eu tenho de morar em Quixelô, é o tanto de gente boa, capacitada para representar o nosso município, seja enquanto vereador, vereadora, seja como gestor municipal ou gestora. Pois eu acredito que se a nossa juventude, se as nossas mulheres, se os nossos agricultores, os nossos comerciantes, enfim, todos que fazem essa importante população quiserem, é algo muito fácil de se resolver. Nós não estamos mais, vamos dizer assim, vivendo num Quixelô de 40 anos atrás, né? Nós hoje, né, a tecnologia, ela traz para dentro das nossas casas todas as informações. E eu tenho certeza que o nosso povo, eles vão ser capazes de discernir, né, ter assim, um discernimento do que é verdade, do que é mentira, do que está sendo feito em prol do povo, do que está sendo feito em benefício próprio. Então, é isso que nós precisamos marchar para uma campanha política. Não precisa de briga, não precisa de guerra, é a verdade e tem que se pôr na mesa e a população, né, ciente dos seus direitos e deveres, né, eleger pessoas para o bem da população. Que venha a eleição e que nós temos gente para todo gosto, para vereador, para prefeito, prefeita, para vice-prefeito, vice-prefeita. Esse é o nosso papel de cidadão. E nós temos esse momento para que nós possamos exercer a nossa cidadania, não só no dia da eleição ou na véspera de campanha, não. Nós temos que pensar como é que vai ser, vai melhorar a minha vida após o voto que eu dou, que eu vou estar escolhendo a pessoa para me representar durante 4 anos. A eleição é só um dia, mas a gestão são 4 anos. Bom, dona Fátima, bate-papo bom, tá? Quero dizer que é muito bom entrevistar a senhora. 3 anos depois, no dia 28 de junho, há 3 anos atrás, eu fiz a sua última entrevista, que a senhora apareceu, né, publicamente, dessa forma, né, conversando com a imprensa, com jornalista. E hoje está de volta, dia 1º de julho. Foram só 3 dias de atraso, né? 2 ou 3 dias de atraso, né? Mas ainda está dentro da fase. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. Primeiro, já antes de tudo, a te agradecer a audiência de todo mundo aqui. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem e a sua visão de futuro para Quixelô, né? Porque a senhora, conversando comigo, disse que estava triste porque estava vendo o povo triste. As famílias se separando, amigos não podiam se juntar para comer um churrasco, tomar uma cerveja junto, porque tinham medo de perder o emprego, aquela coisa toda, ou curtia, ou comentar alguma postagem, porque tinha uma certa vigilância em cima disso, que eu acho absurdo. E qual a mensagem que a senhora deixa para o nosso povo bom de Quixelô, né? E como a senhora vê o futuro, para a gente poder encerrar esse ótimo bate-papo que eu tive com a senhora? Luiz, essa pergunta é muito, assim, muito oportuna, apesar que eu já coloquei alguns pontos relacionados a isso,
até com relação à minha pessoa, né? Eu, nesses 2 anos e meio, como eu tanto já coloquei, uma das coisas que eu tenho observado é essa situação do medo, sabe? Isso me deixa triste, sabe? Isso me deixa muito triste, né? Quer dizer, você, morador do município de Quixelô, há muitos anos, nasceu, se criou, né? De uma hora para outra, você ter assim, o seu modo de pensar, eu tenho, assim, observado e digo que isso não é uma coisa boa. Isso não é coisa boa para um município, digo, novo, né, como o nosso, né, menos de 40 anos, né, a gente viver, quer dizer, se você votou com esse, você não pode se misturar com esse, né? Isso foi uma coisa assim que eu sofri muito e ainda isso assim é um peso, né? Porque é preciso que a gente comece desde a escola, né? Porque eu acho que dinheiro não é tudo na vida das pessoas, não. Mas vale, vamos dizer assim, dinheiro temos que ter para a nossa sobrevivência. Mas a gente precisa, vamos dizer assim, estar bem consigo mesmo, a sua liberdade, o seu direito, né, de ir e vir, de ter a amizade que você queira ter com quem você queira. Então, é isso que eu tenho notado, assim, nesses 2 anos e pouco, as pessoas do Quixelô, tem muita gente travada, um medo, sabe? Vai reivindicar um direito, não pode porque fulano vai dizer porque naquela família tem uma pessoa empregada e se abrir a boca com relação a alguma insatisfação na gestão ou qualquer coisa que seja, vai ser chamada a atenção. Então, minha gente, isso é uma vida de prisão, sabe? Quiseram fazer comigo. Eu não estou isenta disso, não, né? Quiseram me colocar assim como uma prisioneira. E por isso que eu estou aqui nessa live maravilhosa, conversando com você, porque é isso que eu gosto e eu tenho certeza que as pessoas também são felizes quando não precisa ninguém ficar espionando com quem, ou você vai em uma festa, com quem fulano estava, o que é isso? Né? Agora, as pessoas, né, têm uma certa culpa de um negócio desse, né? Quer dizer, vamos lutar pela nossa independência. Agora, se você diz amém para mim eu acho algo simples, você escolher suas amizades, hoje não pode fazer isso, é verídico, né? Quantas pessoas não já foram chamadas a atenção, pais de família, porque estava, quer dizer, eu dei um emprego, mas está sentada, está conversando, está indo na casa de pessoas. Isso é cativeiro, minha gente, isso é cativeiro. E por isso que Fátima Gomes estou onde eu tenho liberdade de conversar. É por isso da minha mudança. Meu olho hoje está brilhando mais, minha voz está melhor. Agora, nós não precisamos, me desculpe a expressão, vender a nossa alma ao diabo para que eu diga que tem o meu sustento. E quando você coloca a cabeça no travesseiro, onde é que fica Deus diante de uma situação que você age enquanto pessoa? Porque quantas pessoas, depois que eu saí, não já perdeu o emprego, e pessoas que votaram e elegeram o atual prefeito. Que é isso, minha gente? Se alguém disser que isso é regime de se viver em pleno século XXI, e façam um embrulho e guardem. Para mim, não. Eu não tenho essa visão e nem quero
Deus não permite que nós sejamos tratados dessa natureza. Se você diz amém, aí é com você. Agora, eu tenho a livre expressão de dizer que isso é ditadura. É ditadura. Dona Fátima Gomes, mais alguma mensagem? Quero agradecer também a Natália, que ajudou a gente a montar essa live. A Dona Fátima está lá no Antonico e eu estou em outro lugar, né? Ou seja, estamos bem distantes, como a senhora bem colocou, a tecnologia nos permite fazer coisas hoje que facilita a vida de todo mundo, né? E isso é interessante. A senhora poder falar sempre que quiser, sempre que tiver vontade, bater um papo com os quicheloenses. Eu acredito que ainda tem mais coisa para falar. O pessoal estava no meu pé aqui direto. Dona Fátima tem que falar, Dona Fátima tem que falar, Dona Fátima tem que falar, Dona Fátima tem que falar. Eu disse, olha, se a Dona Fátima for falar tudo que ela tem vontade de falar, você pode preparar uma manhã inteira até que ela termine de contar todas as histórias que ela acha que precisa contar. Então, vamos com calma. Essa é uma primeira live. Esse é um primeiro bate-papo com a ex-prefeita Fátima Gomes. A gente vai ter outras conversas. Eu acho que esse é um ponto de partida, né, para que possa trazer mais opiniões diferentes. Eu quero conversar depois, eu quero trazer a Natália, eu quero ouvir a Natália. A Natália tá também na hora de falar, também de conversar. Também vai ser um papo muito bom. E com certeza, como presidenta do PT, né? E aí a gente vai ouvir muita gente boa. Tem muita gente boa para falar. A senhora colocou muito bem quando a senhora disse: tem muita gente boa e eu me dou bem com todo mundo. Isso é interessante para mostrar e confirmar e reafirmar que a oposição, que agora a senhora faz parte, juntou todo mundo diferente num único objetivo, que é fazer o Quixelô feliz. Então, vamos esperar que realmente isso se construa passo a passo, com muita paciência, com muita tranquilidade, aliás, com muita maturidade e respeito, que eu acho que é o fundamental, é a base de tudo, maturidade e respeito. Todos têm uma boa experiência política, para fazer com que esse município tenha aquilo que realmente merece e que já, e dentro da sua vocação, né, que faz tempo isso, que algumas coisas avançaram, outras avançaram, retrocederam, mas eu acho que está na hora de dar a pegada junto e vamos para frente. Muito obrigado, Dona Fátima. A sua mensagem final para os quixeloenses e a gente volta depois. Um outro convidado, porque eu tenho certeza que isso não vai ficar só nesse bate-papo com a Dona Fátima, e também trazendo Dona Fátima de novo, para a gente conversar sobre outro assunto, a educação, que é um assunto que a senhora gosta muito. A gente também, eu quero ouvir a senhora sobre isso, quero ouvir a senhora sobre vários outros aspectos, cultura também, né? Fizeram com o ISEC, que deixaram fazer com o ISEC, é um crime, né? Na realidade, na minha opinião, o ISEC era para estar onde está a prefeitura hoje, tá? Porque nós precisamos de um equipamento desse, nós temos conteúdo para colocar ali, temos conteúdo, tá? E eu acho que andaram errando a mão, né? Esqueceram da cultura, mas isso tem muito a ver com a vocação da pessoa, né? Então, cultura tem quem gosta disso. Quem não gosta disso não tem. Ponto. Acabou-se. Assunto encerrado. Dona Fátima, fechamento da senhora. Um abraço a todos que chegam, sua mensagem para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Ok, Luiz, muito obrigado. Primeiro, lhe agradeço por esse espaço, né? Quero, assim, deixar a todos os quixeloenses, ou todos os ouvintes, né? Que estão participando, né, nesse momento, e dizer que é isso, a vida segue, vamos, se Deus quiser, trabalhar, vamos buscar a convivência harmoniosa. Desejo, assim, muita paz a todo o nosso povo do Quixelô, né, e que nós tenhamos aí uma boa semana, né, e que venha 2024. Mas para mim, não preciso esperar 2024. Nós somos convidados a ser pessoas de exemplo. O exemplo, o que eu faço, diz o que eu sou, o que eu pretendo e como eu convivo na sociedade. Muito obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Dona Fátima, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.